Olá! Agora vamos estar falando sobre quantificadores e, com mais precisão, os quantificadores much e many, que são os quantificadores utilizados para estarmos indicando coisas em largas quantidades, tudo bem? Então, vamos lá. Quantificadores são adjetivos e frases adjetivas que fornecem dados aproximados ou respostas para perguntas como how much e how many, ou seja, quando estamos buscando aqui especificar alguma quantidade através de uma pergunta, ou seja, buscar perguntar a quantidade, definitivamente os quantificadores são os elementos que nós utilizamos, tudo bem? Tendo isso em vista, vejamos este exemplo. Sorry, but there isn't much left for you to do here. Ou seja, desculpe, mas não há muito sobrando para você fazer aqui. Então, temos o much indicando a quantidade de fazer, ou seja, do, que se tem aqui. E que não é muito, como a própria sentença está dizendo, não é? Continuemos. Para responder a perguntas com how much e how many, certos quantificadores podem ser usados com substantivos contáveis, como chair e apples, e outros com substantivos incontáveis, como tea e money. Usamos much com substantivos incontáveis e many com substantivos contáveis. E é sempre muito importante estarmos lembrando sobre a dinâmica de utilização de time e de money. Por quê? Você talvez já tenha visto em outros vídeos nossos falando sobre isso, mas é sempre muito importante enfatizarmos. Money e time, por mais que sejam coisas que quantificamos, em si são ideias. E o que efetivamente quantificamos não são money e time, mas sim as métricas que usamos para contar esses conceitos. No caso de dinheiro, money, nós temos a moeda. E é ela que nós contamos. Então, euro é contável, real é contável, dólar é contável, por exemplo, mas money por si mesmo, não. Então, quando você está se referindo a money, você tem que partir pelo pressuposto que é um elemento incontável e os quantificadores ou qualquer outra expressão que você tenha que utilizar em relação a money tem que considerar que você está se referindo a algo que não se conta, tudo bem? E o mesmo time, ou seja, tempo. Tempo é um conceito humano, uma ideia criada por nós. O que nós contamos não são, de fato, ou melhor, não é tempo, mas sim horas, minutos e segundos. Por consequência, preste bastante atenção com relação a isso, para sempre também quando estiver se referindo a time, como um todo, estar utilizando a expressão ou expressões próprias para elementos incontáveis. A única exceção a esta regra, quando falamos de time especificamente, é time utilizado no sentido de vez. Não de tempo, mas vez. Por exemplo, uma vez, duas vezes, três vezes. Aí você diria one time, two times, three times. Quando estamos especificamente indicando a ideia de vez, aí você tem que utilizar time no singular ou times no plural, fazendo a palavra time ser contável. Agora, não confundamos time no sentido de vez com o time no sentido de tempo, envolvendo então horas, minutos e segundos. São a mesma palavra, mas completamente diferentes em seu significado, contextos completamente diferentes, tudo bem? Perfeito. Continuando, portanto. Como dito aqui, usamos much com substantivos incontáveis e many com substantivos contáveis. Observe que o much e many são usados principalmente em frases interrogativas e negativas. Então vejamos. How many cousins do you have? How much money did you spend? Cousin, primo, contável, money, dinheiro, incontável. Agora, observe que o how much também pode ser usado quando queremos saber o preço de alguma coisa. Neste caso, podemos usar o how much com substantivos contáveis e sejam eles singulares ou plurais. Então temos aqui how much does this dress cost? Então temos o how much sendo utilizado para se referir a preço, com much, portanto, sendo utilizado para se referir ao money relacionado ao dress, ou seja, o vestido, que é por si um elemento contável. Mas quando utilizamos aqui o how much, não estamos diretamente nos referindo ao dress, que é algo contável, mas sim ao preço que o dress tem. E já que estamos falando da ideia de preço, não de uma moeda em especial, nós na realidade utilizamos também a expressão much, que é específica para elementos incontáveis. Tudo bem? Agora, much e many podem ser usadas em frases afirmativas em combinação com to e so. Neste caso, elas denotam a quantidade excessiva de algo. Então vejamos. I don't know what to do with so much sugar.
Eu não sei o que fazer com tanta açúcar. Um outro exemplo é there are too many people in here. Ou seja, existem pessoas demais aqui. Uma questão muito importante a considerarmos quando estamos falando de to é exatamente isto. Que é o quê? Muito frequentemente você vê as pessoas utilizando a palavra to como se fosse uma expressão a ser utilizada para você indicar a ideia de excesso. Ou melhor, mais uma vez, muito frequentemente você vê as pessoas utilizando a palavra to para indicar a ideia de intensidade. Por exemplo, a pessoa ela quer se referir ao seu animal, ao seu pet, e ela fala, eu amo ele demais. Por exemplo, estou me referindo ao meu cachorro. E aí a pessoa fala, I love it too much. Ao mesmo tempo em que essa sentença não é gramaticalmente incorreta, você tem que compreender o sentido que ela está expressando. O sentido que ela está expressando, na realidade, é o sentido de que você ama este cachorro demais ao ponto de até mesmo ser excessivo. E talvez você poderia até mesmo amá-lo menos porque ele não merece tanto amor assim. É óbvio que isso é ironia por consequência e você está expressando. Em sentidos mais literais, você tem o to sendo utilizado para sempre indicar a ideia, portanto, de excesso. Não necessariamente somente intensificar para indicar a ideia que, por exemplo, very indica, não é? Então, se você quer falar, por exemplo, eu o amo muito, é melhor então você utilizar a palavra very, dizendo I love it very much, ao se referir, por exemplo, ao seu cachorro. Agora, se você utilizar o to, saiba que o to expressa diretamente a ideia de excesso. Então é muito importante termos isso em mente, ok? Então, vejamos aqui mais uma vez. I don't know what to do with so much sugar. There are too many people in here. Perfeito. Excelente. Com isto dito, temos a revisão aqui da utilização do much e do many quando estamos falando de quantifiers ou quantificadores. Muito obrigado.